Queridos, graça e paz, mais uma vez, vamos pegar nossas Bíblias e vamos abri-la na primeira epístola de João, capítulo 1. Vamos ler novamente, os versículos de 1 a 4. Diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos. A vida eterna, a qual estava com o Pai, nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós também, ou vós igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Diga amém. Queridos, no estudo de hoje eu quero dar ênfase aqui a dois termos, aqui nesses versículos de prólogo, de introdução a este livro, que é quando aqui no capítulo 2, diz que a vida se manifestou e nós, esse nós aqui, esse pronome nós, primeira pessoa do plural, é uma referência aos apóstolos do Cordeiro, aos apóstolos, aqueles que foram testemunhas oculares do Cristo encarnado, aqueles que estiveram e que viveram no tempo da vida encarnada, do Cristo encarnado, e portanto tiveram uma experiência mesmo sensorial, uma experiência dos sentidos. Os olhos viram, as mãos tocaram, os ouvidos ouviram, eles estiveram mesmo nessa relação de uma experiência pessoal e histórica com o Cristo. Então esse nós aqui é uma referência aos apóstolos, e quando diz, portanto, a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho, então essa palavra testemunho é que nós vamos colocar em ênfase no nosso estudo de hoje. Eu quero falar sobre o testemunho. E quando ele diz, e vô-la anunciamos a vida eterna, esse vô-la anunciamos, esse vô-la, anunciamos a vós, a vocês. Esse vós são aqueles para quem essa carta é dirigida. O que subtende que esse vós aqui, que recebe o testemunho como uma anunciação, eles não viram, não tiveram a mesma experiência que essas testemunhas oculares tiveram, ou seja, não viveram no tempo do Cristo, não viram com os olhos físicos o Cristo, não ouviram com os ouvidos físicos, não tocaram com suas mãos. Então nós temos dois pronomes, o nós e o vós. O nós refere-se aos apóstolos, o vós, aqueles a quem a carta é dirigida, no caso a nós aqui, de maneira específica, porque se nós hoje lemos essa carta, nós somos aqueles a quem a carta é dirigida, ou é estendida, ou a quem essa carta chega. Então nós temos dois pronomes, o nós que são os apóstolos, o vós que somos nós ou vós aqui, Vocês entendem, É porque ficou dois nós, Nós os apóstolos e nós aqui. E o vós somos nós. Só que para os apóstolos temos o testemunho. Para nós temos a palavra anunciada. Então, vamos partir desses dois pontos. Eu não sei se o tempo vai ser suficiente para fazermos essa abordagem, mas eu acho que ficou claro a nossa intenção. Falar de dois pronomes, eles e nós, cada um na sua categoria, e enfatizar quanto ao nós apóstolos, o que é esse testemunho, porque ele diz, nós damos testemunho. Essa palavra é uma palavra muito forte.
E nós, então, que damos o testemunho, anunciamos para vocês aquilo que nós recebemos. Então, nós temos o anúncio da mensagem que eles receberam e temos o testemunho que eles tiveram. Vamos falar primeiramente do nós apóstolos e do testemunho. Se o tempo der, nós vamos chegar até o vós, que somos nós, e a mensagem que eles anunciaram para nós, e como nós reunimos essas duas coisas num lugar só, no final de tudo. Perfeito? Queridos, quando nós falamos que em 1 João, o apóstolo João diz, olha, nós damos o testemunho, nós somos testemunhas, porque quem dá o testemunho é certamente uma testemunha. A testemunha é aquela que presenciou algo. A testemunha é aquela que pode falar do acontecido, do ocorrido, porque ela estava presente, né? Logo a pergunta é, ora, de que os apóstolos são testemunhas? E qual é a importância desse testemunho dentro do todo da Escritura? Porque nós estamos lendo a Bíblia, 1 João faz parte da Bíblia. Quando nós lemos a Bíblia, nós temos grandes figuras, imagens. Nós temos, por exemplo, a figura, digamos, de Adão. Adão é uma figura bíblica, né? Maravilhosa, porque fala de uma personagem bíblica, supostamente o primeiro homem criado por Deus. Adão não tem muita coisa a nos dizer. Na verdade, ele não nos diz absolutamente nada. A Bíblia fala alguma coisa sobre ele, mas ele próprio nada diz, nada comunica a nós. Você vai encontrar depois figuras como Noé, na sequência da Escritura. Noé também, uma grande personagem, diz que Deus falou com ele, Deus viu graça nele, Deus o salvou do dilúvio. Noé é uma maravilha, né? Um velhinho abençoado, glória a Deus pela vida de Noé, um grande personagem. Mas imagine que depois dele vem Abraão. Abraão foi melhor, parece que tem uma experiência mais longa, mais duradoura. Esse Deus aparece para ele uma vez, duas, conversa, né? Faz a circuncisão, faz a aliança, etc. Abraão também é uma bênção, né? Vem Isaac, vem Jacó, são muitas figuras, muitas personagens da Bíblia. Depois de Jacó vem José, né? Aí já fechamos o livro de Gênesis completo, Êxodo, aí aparece Moisés, que vai ficar ali em Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, depois vai surgir Josué, depois virão os juízes, né? Dentre os juízes tem Jefté, tem Sansão, uma série de Gideão, de juízes que houve. Depois vem a história dos reis de Israel, Davi, um espetáculo de rei, Saul antes dele, uma maravilha também. Enfim, depois vem os profetas, aí são vários os profetas, Jeremias, Daniel, Abacuque, Sofonias, é a benção, tem de todo jeito para todo mundo, com várias profecias. Tudo isso é coisa muito boa, muito grande, maravilhosa, faz da Bíblia um livro riquíssimo, não é? Mas o fato é que a personagem central da Escritura é Jesus. Acima de qualquer outro nome, eu falo Jesus homem, Jesus o Nazareno. Toda vez que eu falar para vocês Jesus, pelo menos na maioria das vezes, se não me escapar aqui, né, se eu não me equivocar por esquecimento, eu estarei sempre fazendo menção ao homem Jesus. Aquele menininho que nasceu de Maria, nasceu em Belém, foi para o Egito, né, porque Herodes estava perseguindo as crianças, então José e Maria fugiram para o Egito. Esse menininho que saiu do Egito e foi para Nazaré, onde cresceu, foi para Cafarnaum aos 30 anos, se apresentou ao povo lá na sinagoga, quando leu o livro do profeta Isaías, e ali começa o chamado ministério de Jesus. Jesus homem. Esse Jesus é a figura principal. Depois dele virão outros nomes. Depois de Jesus vem Pedro, vem Paulo, vem Tiago, não é? Vem João. Tudo também nomes maravilhosos, pessoas
fizeram a história. Mas de todos os nomes da Bíblia, o nome de Jesus, a figura de Jesus, a personagem Jesus de Nazaré, é a personagem mais importante. E a pergunta que se faz é: o que faz deste homem Jesus a figura mais importante da Bíblia Sagrada? Não somente da Bíblia, mas da história da humanidade, vista do ponto de cá, do Oriente, do Ocidente. O que faz de Jesus de Nazaré essa figura tão grande, tão cultuada, tão crida, pregada, ensinada? O fato é que os apóstolos, eles vão encontrar na pessoa de Jesus algo que foge de qualquer normalidade humana, foge do conhecimento humano, da força humana, da capacidade humana, daquilo que o homem pode realizar. Se nós olharmos, buscarmos João como o nosso paradigma aqui desse estudo de hoje, estamos falando de 1 João, mas ele também escreveu o Evangelho de João. Ele começa o seu Evangelho, João começa dizendo assim: olha, no princípio era o Logos estava com Deus e o Logos era Deus. Hoje, quando você lê João capítulo 1, versículo 1, essas palavras, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, você lê de um modo com tanto desdém, com tanto cansaço. Não há nada que desperte você, é um texto já batido, tanto lido, já explicado e tal, debatido, e para nós não tem nenhuma importância. No princípio era o verbo, não dá nada. Mas imagine vocês que quando João declarou no princípio era o Logos, que é a palavra verbo na sua Bíblia, lá no grego, na língua grega, é Logos. Quando ele diz no princípio era o Logos, ele estava tocando no cerne de todo o pensamento grego ocidental. Imagine que tudo que a humanidade tinha pensado de maior, de mais grande, de mais alto, de mais elevado, tudo que a humanidade até então tinha concebido, é o que João diz: no princípio era o Logos. Logos é o suprassumo de todo o pensamento grego. Se você imaginar que o pensamento grego da Grécia clássica, de Platão, Sócrates, Platão, Aristóteles, ou mesmo antes dele, os pré-socráticos, lá de Heráclito, Parmênides e tantos outros, eles eram como que a cabeça da humanidade. Imagina os gregos, naquele tempo, no ponto de vista intelectual, do conhecimento humano, da sabedoria humana, do discernimento humano. O que o homem pôde alcançar de mais alto era a ideia de Logos. Aí nos aparece um homem chamado João, é um pescador, que vai dizer: olha, no princípio era o Logos, e o Logos era Deus. Alguém poderia dizer: João, você está chovendo no molhado, cara, porque quem é você, inclusive, para falar sobre Logos? Vamos chamar Heráclito, ele tem um testemunho para dar sobre o Logos. Chamasse Heráclito, chamasse Platão, chamasse quem você quisesse chamar lá da antiguidade, os grandes filósofos, cabeças da humanidade, para falar sobre o Logos, o que eles diriam? Eles iam dizer: ó, o Logos é o princípio originador. Os gregos diriam, como eles dizem até hoje, nas suas literaturas, nos seus livros, o Logos o que é? Pergunte para os pagãos, que sejam os profanos, os não religiosos, porque assim eram os filósofos. O que é o Logos? Eles diriam: o Logos é um princípio. Mas princípio não enquanto o princípio de começo, mas princípio enquanto um princípio vital,
como nós usamos aqui em língua portuguesa, princípio ativo de uma fórmula. Você pega um medicamento, ele não tem um princípio ativo, você entende? Que é uma substância basilar, basal, de fundamento daquele medicamento. Então entenda princípio como isso, um princípio de vida. Eles entendiam o Logos como o princípio originador de todas as coisas. Heráclito entendia como o fogo. O fogo. Isso porque no olhar de Heráclito ele via que o cosmos, que é o universo, ele está em constante transformação, mudança. As coisas vão mudando. Você olha para uma banana bem de vez, quase amadurecendo, aquela coisa linda, né? Uma manga rosa, coisa mais linda, né? Você olha assim, mas que beleza, aquele cheiro maravilhoso que exala do fruto. Mas você deixa aí em cima da mesa, ele aí vai amadurecendo, amadurece demais, apodrece, murcha, se degenera, e aí você olha e fala assim, mas mudou. Mudou. Se você olhar para você, você também mudou. Não é? Observa bem que você vai ver. Se você olhar com bastante atenção, você vai ver que você mudou fisicamente, você mudou psicologicamente, você mudou espiritualmente. E Heráclito percebeu que as coisas mudavam. Então ele falou, tudo é fluxo, tudo é transformação, tudo é mudança. Porém, ele via que no fundo dessas mudanças havia um princípio que permanecia, era o Logos. Olha que coisa maravilhosa. O Logos, enquanto um princípio que dá origem, um princípio orientador. Sabe que cada coisa no cosmos, na criação, tem uma orientação segundo a sua própria natureza? Sim ou não? Quem é que dá essa orientação? É o Logos, dizia o Heráclito. O Logos é o princípio mantenedor do cosmos. Tudo se transforma. Se está tudo em transformação, qual é a tendência? Se está tudo se degradando, se tudo um dia nasce, um dia morre, qual é a tendência? Acaba tudo. Mas por que não acaba nunca? Sempre se renova. Quem é o elemento? O que acontece? Qual é o fator que mantém? Qual é o fator eterno que na transitoriedade mantém tudo em contínua renovação? É o Logos. Então, isso é para falar dos gregos, para falar dos filósofos, né? Mas aí então o Logos seria o princípio originador, fundador, orientador, mantenedor, organizador, embelezador de tudo, de todo o cosmos. Até aí está tudo certo, isso foi dito por todos os filósofos. O problema é que agora aparece um tal de João e diz, olha, no princípio, no começo de tudo, estava lá o Logos. O Logos está desde o início de tudo. E esse princípio, esse Logos, ele é Deus. Até aí também nenhuma discordância com os gregos, porque via-se o Logos como divino, como Deus, né? É verdade que existe diferença entre o Deus judeu, o Deus cristão, o Deus grego, a diferença, né? É lógico que quando Aristóteles falava Deus, ele não pensava Deus igual você pensa, é outra coisa. Mas Deus sempre vai remeter a uma ideia da transcendência, algo, né, do divino, do sagrado, uma coisa que está para além do homem. Então, quando diz João, no princípio era o Logos, lá estava o Logos, e o Logos era Deus, até aí está tudo certo, nenhuma novidade, ele está
repetindo em aforismo o que foi dito abundantemente pelos os filósofos anteriores. Só que João continua dizendo que todas as coisas foram feitas por intermédio do Logos. Alguma novidade? Nenhuma novidade. Se o Logos é o princípio originador, evidentemente que tudo foi feito por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Está tudo certo. Só que João continua dizendo que houve um homem chamado João. Lógico que João, que está escrevendo, diz que houve um homem chamado João. Esse João, aqui ele faz a referência, não é a si próprio, é o João Batista. Houve um homem chamado João. E esse homem chamado João, ele foi enviado por Deus para dar testemunho do Logos, para falar acerca do Logos. E agora começa a ficar uma coisa estranha na fala de João, ou agora começa a brilhar alguma coisa. Agora entra uma contribuição de João que ninguém outrora havia dito. Peraí, você está falando de João Batista, aquele camarada do deserto, que se vestia de pele de camelo, comia gafanhoto e mel silvestre, que pregava lá junto ao Rio Jordão. Ele deu testemunho de Jesus de Nazaré. Foi ele que introduziu o primo dele, Jesus, lá no Jordão, batizou. Agora está dizendo que João Batista, ele foi enviado por Deus para dar testemunho do Logos? Não, eu não disse isso, eu disse para dar testemunho da luz. Sim, mas essa luz quem é? Essa luz é o Logos. Porque quando os gregos falavam do Logos, falava de algo transcendente, estava para além do físico, para além de qualquer coisa. Era até então apenas um conceito, por mais profundo que fosse, era apenas um conceito. Mas agora o jogo fala, não, calma, esse Logos, ele também é a luz, e é a luz que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Todo homem que vem ao mundo, disse João lá no seu evangelho no capítulo 1, o Logos ilumina este homem. Aí você pensa logo como crente, né? A iluminação do Espírito Santo. Iluminação, não. É porque existe uma luz que brilha, que ilumina dentro de cada homem. E essa luz, a Bíblia quando usa a palavra luz, você entenda luz como discernimento. O que nos faz discernir, o que nos faz conhecer. Todo homem que vem ao mundo, ele traz consigo, ele é dotado de razão. Então essa razão humana que todo homem traz é apenas um reflexo da verdadeira luz. E João continua dizendo no seu evangelho que esse Logos que criou todas as coisas, que é a luz que ilumina todo homem, esse Logos, ele entrou no mundo. Ele entrou no mundo que era seu. Porque se ele criou todas as coisas, se ele criou o mundo, de quem é esse mundo? É dele. Mas um dia esse Logos, ele decidiu entrar na história do mundo. Ele decidiu entrar no mundo como criatura. Aí João traz a grande cartada do seu evangelho. E o Logos se fez carne. Ele se fez criatura, ele se fez homem. E ele habitou entre nós. Ele andou entre nós. A grande sacada de João, a grande questão que ele traz, é que ele agora pega o Logos dos gregos, diz, esse Logos é Jesus. Ou, sendo mais específico, este Logos está encarnado no homem Jesus. Olhem para ele. Olha, imagine só todos nós olhando para Jesus, homem, naquele tempo.
Você fala, puxa, mas então é ele? É ele. Muito bem. O que você esperaria se alguém falasse, olha, o Logos se encarnou. O Logos está encarnado, vivendo entre nós. Vem e veja. Chega lá, você olha para o Nazareno. Esse aqui? Muito bem. Quer dizer que o Senhor é o Logos, O que você espera disso, né? Então, a grande revolução dessas testemunhas, que nós vamos já demonstrar em que consiste esse testemunho, é que agora nós vamos encontrar ali alguns homens, talvez um número pequeno de pessoas, mais umas 120 pessoas, mais ou menos, ali dizendo para o mundo inteiro, olha, aquele Jesus, aquele o Nazareno, que viveu em Jerusalém, que vocês conheciam sua família, sua mãe, seu pai, seus irmãos, que foi crucificado lá em Jerusalém, todo mundo conhecia aquela história, pois ele é o Logos. Vamos ser honestos, né, queridos? Vamos ser honestos? Complicado, né? É complicado. É complicado porque como você aferir essa declaração? Ele é o Logos. Mas daí que esses apóstolos, eles se colocarão como sendo testemunhas que ali era não Jesus. Jesus todo mundo sabia que era. Eles se colocam como testemunhas da vida. Aqui é a vida encarnada. A primeira epístola de João, ele abre dizendo, olha, com respeito à vida, nós vimos a vida. Ela se fez carne, ela se manifestou, ela se mostrou a nós. Ora, se isso for verdade, então nós estamos diante do maior evento de toda a história e de toda a humanidade. Nada é maior do que isso, porque todo mundo sabe, isso não é coisa de crente, não é coisa de religioso. Pelo contrário, filosofia não é coisa de religioso. Se tem uma coisa que o filósofo não é religioso. E quem disse desse princípio, orientador, fundador, gerador, organizador, orientador, embelezador, de tudo foram eles. Só que agora vem o Evangelho dizendo, pois ele veio ao mundo e nós temos testemunhas. Há pessoas que estiveram com ele e podem comprovar isso. E nós perguntamos, tá, e onde estão então as provas do testemunho? Porque quando se evoca uma testemunha de um fato, ela tem que dar as provas de que aquilo que ela diz é verdadeiro, sim ou não? Tem que dar as provas. E nós temos, portanto, algumas provas. Eu vou passar a enumerar aqui algumas provas. Eu vou exceder um pouco a questão das provas das testemunhas, porque pensando sobre essa mensagem hoje à tarde, me veio uma prova que eu não poderia deixar de fora, e ela não é uma prova testemunhal, ela é uma prova histórica, que não passa pelo testemunho apostólico. Mas deixar de fora essa prova seria muito ruim. Mas eu não quero convencer vocês de que Jesus é o Cristo com nenhuma prova, nem minha, nem dos apóstolos, nem de história, nem de ninguém. Eu estou aqui participando com vocês aquilo em que eu creio. Eu creio. E não quero convencer ninguém disso. Tá? Se você não for convencido, não fique preocupado com isso. Não precisa brigar comigo, não precisa falar nada. Eu creio. Por isso eu falo. A primeira prova, e seria a prova histórica, é uma prova, ela é mesmo irrefutável, do ponto de vista da história, porque em algum momento, lá na Babilônia, não sei se vocês sabem, mas Deus fez um pacto com o povo de Israel. Você pode estudar isso no Antigo Testamento abundantemente, sobretudo nos livros de Crônicas de Samuel. Deus fez um pacto com Davi. Um pacto com Davi. E o pacto com Davi foi o seguinte: olha, Davi, você vai se assentar no trono de Israel.
E esse trono no qual você vai se assentar, este é um trono eterno. É o trono do Messias. Então o povo de Israel estava garantido, estava se agarrando aqui nessa ideia de que Israel tinha uma relação eterna com o Messias. Então, se o Messias for verdadeiro, Israel estará eleito, está feito. Essa é a ideia. E, portanto, esse trono não terá fim. Ninguém vai usurpar esse trono. Então, havia uma aliança ali com o povo de Israel. O povo de Israel está ali, garantido naquela promessa, naquela aliança chamada Aliança Davídica. O problema é que, com o passar do tempo, Davi morreu, veio Salomão. Salomão não foi um rei sem futuro, né? Acabou que depois que ele morreu, veio um outro rei, mais sem futuro ainda, um tal de, salvo engano, Jeroboão. E esse rei, filho de Salomão, era um garotão inconsequente, garotão que não tinha maturidade para nada. Ao invés de levar a sério que ele era um rei, não, ele decide o quê? Decide fazer o que dava na cabeça dele. Aí ele trouxe uma turma da infância dele, da juventude dele, aqueles meninos de escola, da quinta série, tudo para apoiar o reino dele, e os camaradas falam, faz isso mesmo, tenha pena não, pesa, aumenta o imposto, faz isso. E ele foi massacrando o povo, e o povo foi ficando uma situação difícil, né? Até que teve uma rebelião dentro do seu reino, e aí essa rebelião resultou na divisão do reino. Aquilo que tinha uma promessa de um trono eterno, acabou que 10 tribos foi para um lado, 2 tribos para o outro. Eles acabaram no cativeiro assírio e no cativeiro babilônico. E lá no cativeiro babilônico, a cidade de Jerusalém estava destruída, o templo estava destruído, tudo acabado. Tinha um homem lá em Babilônia, e lá na Babilônia ele pegou o livro do profeta Jeremias e foi ler. E lendo o livro do profeta Jeremias, esse camarada, ele descobriu na sua leitura que aquele cativeiro no qual ele estava, chamado cativeiro babilônico, iria durar 70 anos. E aí ele falou, isso vai durar 70 anos, ele começa a fazer as contas. Então, está acabando, está na hora de voltar, né? Está quase na hora de voltar, pelas minhas contas aqui. E aí então ele fica angustiado, ansioso, preocupado com a restauração deste povo, de volta para Jerusalém, para reestabelecer a cidade, reestabelecer o templo, reestabelecer o trono e seguir a normalidade de acordo com a promessa, com a aliança. E aí então, nessa sua ânsia, ele se põe em oração. Esse homem chamava-se Daniel. E ele coloca-se em oração, pedindo a Deus que mostrasse sobre a restauração de Jerusalém. E a sua oração é uma oração belíssima, vale a pena lê-la. Daniel capítulo 9. Se você tiver um tempinho, leia. Leia em oração a oração de Daniel. Porque a oração dele dizia assim, Senhor, não é por nós, não. Eu sei que nós não merecemos porque o nosso povo pecou, os nossos reis pecaram, eu pequei, todo mundo pecou. Aqui ninguém tem justiça própria, ninguém tem mérito em nada. Estamos aqui porque nós pecamos. A questão da minha oração, ó Deus, não é sobre nós, é sobre ti. Aí é para doer, né? É sobre ti que és Deus misericordioso. Porque se nós olharmos para as nossas iniquidades, está tudo certo, é para destruir mesmo esse povo, é para acabar. O problema é que tu és misericordioso, então eu apelo para as tuas misericórdias. E além de tu seres misericordioso, pesa-lhe mais um fator, é que a Jerusalém está destruída, está queimada,
todo mundo que passa zomba, mas não zomba não é da cidade, zomba de ti, porque dizem, esta é a cidade do Senhor. Se esta cidade se chama pelo teu nome, o teu nome está sendo escarnecido. Entendeu? Aprenderam a orar? Não se ora dizendo, Senhor, me abençoa, o Senhor está vendo minha luta, o Senhor está vendo meu esforço. Não, clame pela misericórdia. E se você for olhar para você, meu irmão, você era para ter morrido há 10 anos, ó. Você ainda está aqui. Você que se acha bom, todo poderoso, não era nem para você ter nascido, nem para ter nascido. Mas se você orar e falar, Senhor, é a tua graça, é a tua misericórdia, é a tua bondade, aí a oração toma uma outra direção. Eu sei que Daniel orando, ele orou por 21 dias. Ou melhor, é isso mesmo. De todo modo, estando ele orando, veio-lhe a resposta, apareceu-lhe o anjo Gabriel. E ele disse, olha, desde o início das suas orações que foi mandada a resposta, eu estou aqui para te falar. E a questão é a seguinte, você estava orando pela restauração de Jerusalém, né? Só que você pensava na restauração do cativeiro. Porque a experiência dele era, essa Jerusalém foi destruída, nós estamos no cativeiro, então restaura a nossa condição. Só que agora quando Gabriel vem e fala, não, eu vou falar para você, o que Deus manda falar, de uma restauração maior, da restauração plena, da restauração quando Israel terá cumprido com todo o propósito que Deus tem para ele, enquanto um vaso escolhido para os seus propósitos. É como se você estivesse orando pela cura do seu corpo e Deus te revelar sobre a ressurreição do seu corpo, a glorificação. Ou seja, não é só uma restauração de algo passageiro, mas uma restauração plena. Essa é a ideia. E daí então surge na Bíblia uma das profecias mais belas, uma das mais intrigantes. Uma profecia, sim, ela é bastante complexa, mas é uma das profecias que mais dá credibilidade para o aparecimento da vida, quando a vida se manifestou. Porque a profecia, que é a profecia das 70 semanas, estabelece um calendário. Olha, Deus definiu que Ele fará tudo com Israel, Ele vai resolver todos os problemas de Israel, Ele vai enviar o Messias, Ele vai destruir o pecado, Ele vai acabar com as transgressões, Ele vai reconstruir a cidade, Ele vai selar a visão, Ele vai fazer tudo que tem que fazer dentro de um prazo de 490 anos. Um prazo, um calendário. Bem, eu não tenho como desenvolver todo esse tema porque não é o assunto. O que eu quero chamar a atenção desse calendário é que ele tem um começo. Quando saiu o decreto para restaurar Jerusalém, reconstruir, que se deu de um livro lá de Neemias capítulo 1, capítulo 2, quando Neemias, Esdras voltam para reconstruir Jerusalém, vocês sabem da história, leiam depois de Neemias. Quando saiu o decreto, começa a contar os 490 anos. Então eu tenho o princípio da contagem, ano 445 antes de Cristo. Eu tenho uma data. Essa é a beleza da profecia. Ele diz, olha, vai começar a contar a partir dessa data do decreto.
E quando você começar a contar, 7 semanas, que são, na verdade, 7 vezes 7, 49. 49 anos reconstrói-se o templo. E a cidade vai ser tempos de angústia, mas vocês vão reconstruir a cidade. Daí, conta-se mais 62 semanas, que dá 382 anos, até o ungido, até o Cristo, até o Logos entrar na história da humanidade. Quando você pega esse calendário, o final dessas 69 semanas, que são, na verdade, 400 e... me ajuda aí. De 490 menos 7, 483. Não é? Então, daqui a 4, desde a saída de ordem, conta-se 483 anos e o Logos entra no mundo. Então, é você pegar, fazer as contas, e isso, eu vou usar a palavra coincide, mas entendam, com exatamente o momento em que o Cristo está entrando em Jerusalém e o povo aclamando: Hosana, o que vem em nome do Senhor. Mas nisso, quando Jesus começa seu ministério, quais são as primeiras palavras de Jesus? Vocês sabem. O tempo está cumprido. Que tempo está cumprido? Se está cumprido, havia um tempo que estava se contabilizando até que ele surgisse nesse cenário. O tempo está cumprido, arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é a prova histórica de data. Ou seja, ao cabo de 483 anos depois do decreto de restaurar Jerusalém, haveria de aparecer o Cristo de Deus. E este aparece na pessoa de Jesus de Nazaré. É a primeira prova. Eu sei que essa profecia tem muitos conflitos de interpretação, mas nenhum passa por aqui. Os conflitos se dão exatamente no que se segue a ele. Ou seja, a última semana, porque se ele se manifesta ao cabo de 483 anos ou ao cabo de 69 semanas, essa última semana é o conflito. Segue-se a Jesus imediatamente, o que daria com a morte de Estevão, ou essa última semana se transfere para se cumprir somente nos últimos dias, abrindo-se um grande intervalo entre a 69ª e 70ª semana. Bem, esse é outro assunto, é outra discussão, é outro debate, mas não há discussão no âmbito da interpretação da profecia sobre o tempo do aparecimento do Cristo. É uma prova. Mas, entrando esse Cristo, já são 9h30, irmãos. Não faz sentido. Esse relógio tem que se converter a Jesus Cristo. Entregar seu coração. Sim, mas só são 5 minutos de atraso. Mas vamos seguindo. Quando esse Cristo ele começa seu ministério, João ele é muito criterioso, porque ele vai colocar da seguinte maneira. Ele começa a primeira ação pública de Jesus, manifestação pública de Jesus, se dá exatamente no capítulo 2 do Evangelho de João. Ou seja, a ordem como João coloca os eventos do Evangelho é colocado de maneira a mostrar isso, que Jesus ele vai a uma festa de casamento lá em Caná da Galileia. Vocês sabem da história. E o fato é que, abre lá sua Bíblia em João capítulo 2. Eu não vou falar do milagre que aconteceu, porque vocês conhecem, o nosso tempo não permite fazer toda a abordagem, mas essa festa acontece que o vinho acaba, e acabando o vinho, vocês sabem da história, a mãe de Jesus se vê no direito de falar: filho, olha, bora aí, está na hora de você mostrar alguma coisa para as pessoas, né? Aí vocês sabem do que ocorre. Jesus pede para trazer as talhas com água, e Jesus ali faz
o milagre da transformação da água em vinho. Interessante que esse primeiro milagre de Jesus, ele é discutido em todos os âmbitos, mas ninguém toma referência deste milagre na perspectiva correta. Todo mundo quer saber se o vinho era vinho mesmo, né, qual era o nome do vinho, qual era o tipo de uva que tal. Mas veja o que diz aqui no capítulo 2 de João. Diz assim, capítulo 2, versículo 11. Com este, vírgula, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, ponto vírgula. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Agora, veja uma coisa, queridos, olha, João, veja bem, João, ele era um homem, se não analfabeto, no sentido de não saber escrever nenhum nome, eu sei que tem essa discussão, mas ele era um homem indouto, sem cultura, do ponto de vista formal. O que ele escreve aqui no capítulo 1, se não for instruído por Deus, para mim não faz nenhum sentido um homem pescador escrever esse capítulo de alta literatura, não é? Então veja como são colocadas as coisas. Primeiro ele coloca que com este sinal, esse milagre da transformação da água em vinho, deu Jesus princípio a seus sinais. Então João vai chamar os milagres de Jesus de sinais, como bem o nosso querido irmão Anderson colocou aqui na sua no penúltimo domingo. Os sinais, por que os milagres são chamados de sinais? Porque o milagre e o sinal, sendo uma coisa, aponta para dois lugares. Existe o milagre enquanto milagre, enquanto o evento mesmo prodigioso, mas existe o milagre enquanto sinal. O que aquele milagre significa no âmbito espiritual? São duas coisas distintas. Então, quando você vê, com este deu Jesus príncipe aos seus sinais, tem que saber que nós temos aqui uma materialidade, o ato material ocorrido, que é o milagre, e nós temos o seu significado espiritual. Quando é o significado espiritual, deixemos para depois. João vai chamar todos os milagres de Jesus de sinal. Por quê? Porque esses milagres apontam para alguma coisa. Agora, entenda uma coisa, olhe para mim. Cada um desses milagres apontam para algum aspecto espiritual de Cristo. Entretanto, todos os sinais, apontam para um único objeto, para uma única verdade. O milagre, ele tinha uma função. O milagre não era realizado apenas para atender os desejos temporais das pessoas. Hoje em dia as pessoas querem que Cristo faça um milagre na vida deles. Eles querem um sinal da parte de Deus. E aí eles pedem um milagre, apenas para resolver o seu problema. E pode ser que Jesus faça. Jesus, ele é bondoso, ele atende, ele é misericordioso. Vez ou outra ele faz um milagre aqui, faz outro ali, a depender da sua própria vontade. Mas aqui João está dizendo que os milagres que Jesus fazia eram sinais, porque eles apontavam para uma verdade espiritual. E qual era esta verdade espiritual para a qual todos os milagres apontavam? Vamos lá. João capítulo 20, versículo 30. Diz assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Muitos outros sinais. Não são somente esses que estão aqui registrados neste livro. E não são somente os que estão registrados em Mateus, em Marcos, em Lucas.
e também João. Ele fez muitos outros sinais que não estão aqui registrados. O fato é que os que estão registrados são aqueles que o Espírito de Deus, na sua inspiração da Escritura, orientou os discípulos que deveriam registrar quanto ao significado que cada um tinha dentro do contexto da revelação das Escrituras. Jesus fez muitos outros sinais. Observa você, se você passar mais uma folhinha para frente, capítulo 21 de João, versículo 25, diz assim: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Lógico que temos aqui uma hipérbole, né, irmãos? Uma hipérbole. Mas a hipérbole, ela é sempre usada para dimensionar aquilo que às vezes nós não temos como expressar de modo preciso. Quando você está com uma fome muito extrema, você fala: eu estou morrendo de fome. É uma fome extrema, porque você não tem como dimensionar o tamanho da fome, você usa uma hipérbole, mas não significa que a fome não seja grande. Então, querendo mostrar que Cristo tinha feito muitos sinais e muitos milagres, ele vai dizer: nem no mundo inteiro caberia. Ele escreveu muitos. Jesus fez muitos milagres. Voltando para o capítulo 20, versículo 30 de João, continua a leitura. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais. Ou seja, nós que vimos, nós estivemos com ele. Eu, João, estive com Jesus de Nazaré. E eu digo para vocês, eu falei no prólogo lá do meu evangelho, que ele é o Logos que se fez carne. E estando eu com Jesus de Nazaré, eu testifiquei que aquele que estava encarnado em Jesus não podia ser um homem comum, porque os meus olhos contemplaram quando ele transformou a água em vinho. Não foi um passe de mágica, não foi uma magia, não foi uma feitiçaria, foi uma transformação. Ah, mas aí não sei e tal, pode ser que sim, pode ser que não. Mas ele poderia continuar dizendo: eu estive com ele quando ele curou um homem cego de nascença. E para que não ficasse dúvida, chamaram os pais do homem que era cego para perguntar se de fato ele havia nascido cego. Diferente de um rapazinho que apareceu aí, que nasceu sem as cordas vocais e sem os tímpanos. Ou seja, não tinha nada, era um oco, não tinha laringe, não tinha frente, não tinha nada. Hoje fala, grita e tal. Mas não que não pudesse ser, não que não pudesse ser, poderia. Não que Deus não pudesse fazer aparecer, surgir, por que não? Eu não duvido, porque se ele é o Logos, ele é o princípio originador. Ele pode fazer nascer o que ele quiser, onde não há nada. E daí? Quem vai duvidar disso? Você vai duvidar do princípio originador, do Logos, do Deus eterno, do Criador? Você pode não crer em Deus, aí é outra coisa. Mas se há o Criador, se há o Deus, se há o Logos, então ele pode fazê-lo. O problema é que foram apertando de um lado, apertando de outro. Chama os pais do menino. Cadê? Deve ter um documento, não é possível que o menino nasceu sem tímpano e não tem um documento do hospital, do médico, não é possível. Aí apertaram, o povo aperta mesmo. Aí falou: não é bem que eu não tinha. Aí começa a mudar a história. Não, é porque eu me expressei mal. Não é esse caso. Chama os pais do cego de nascença. E ele era cego mesmo? Aí fala: que ele era cego, isso é verdade. Agora, como ele voltou a ver, ou como ele passou a ver, bem, aí não temos como dizer. Pergunte a ele. Ele é maior de idade, ele responde por si. Não me meta nessa história. Não é na história do milagre, é na confusão
porque os líderes judaizantes não queriam aceitar o milagre em razão de uma perseguição contra Jesus, que havia realizado a cura, e era dia de sábado. Eles queriam um pretexto para perseguir Jesus. Então, os pais do cego não queriam entrar nesse problema dos judeus com Jesus. Então, se vira com... Mas que ele era cego, era. E que ele está vendo, está todo mundo vendo, que ele está vendo, e só não vê quem é cego. Não é? Só não vê quem é cego, porque afinal o cego estava ali constantemente no templo, pedindo esmolas ali nas portas. O ceguinho era conhecido de todos. E agora o cego está pulando, está falando, está dando o testemunho, eu estou enxergando, mas era cego de nascença mesmo, porque nasceu, era de nascença, porque nasceu, e ele está enxergando. E João diz: eu vi quando ele aplicou o lodo, eu vi, eu estava com ele, eu sou testemunha ocular. Eu vi o cego e depois eu vi o cego curado, e eu vi o Cristo aplicando lodo e ordenando-lhe que lavasse nas águas do Siloé. Nós vimos a vida encarnada. É o testemunho. É o testemunho. João vai continuar testemunhando no seu evangelho que ele viu o Lázaro ressuscitar, sepultado há 4 dias. Ele podia dizer: eu estive com a vida encarnada, e eu vi quando a vida encarnada ressurgiu no homem, no Lázaro, fazendo-o ressuscitar. Quando você olha aqui, lá em João capítulo 2, vamos voltar lá para o primeiro sinal. João diz assim no capítulo 2, versículo 11: com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Ponto vírgula. Olha o que ele diz em seguida: manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Veja que nós temos 3 coisas aqui. Primeiro, o Cristo fez o sinal, ele deu a prova material. Quando ele deu a prova material, que prova ele poderia trazer? Uma certidão de nascimento do céu, né? Filho de Deus, tal. Como é que ele ia demonstrar? É dito por meio dos sinais que ele realizava. Quando João disse que este foi o primeiro sinal, em seguida ele diz: nós vimos a sua glória. Então olha só como João coloca essa expressão, e nós vimos a sua glória, dentro desse contexto. Olha o significado, como João não poderia absolutamente fazer isso de si mesmo. Capítulo 1, versículo 14, João teria dito: e o verbo se fez carne, o Logos se fez carne, e habitou entre nós. Então, imagine só, o Logos está entre nós. João está dizendo, ele estava andando entre nós. Quando diz o verbo se fez carne e habitou entre nós, essa palavra habitar, no grego se traduzido literalmente, é tabernaculou. Isso porque, para os gregos, né, sobretudo agora, dentro desse contexto neotestamentário, a ideia é que o corpo humano é uma tenda, é um tabernáculo da alma. Vocês entendem? O corpo como uma casa. Mas isso está desde lá o Antigo Testamento, quando Deus falou para Moisés assim: Moisés, constrói um tabernáculo. Moisés perguntou: mas por que o Senhor quer um tabernáculo? Falou: não, porque eu quero habitar no meio do povo. Então surge já no Antigo Testamento a ideia de que Deus, para habitar no meio do povo, ele teria que estar dentro de uma tenda. É lógico que isso aqui é um recurso pedagógico, simbólico, profético, metafórico.
não é? Veja, Moisés teria que fazer uma tenda, um tabernáculo, para Deus estar ali dentro. E aí, quando Moisés acabou de fazer essa tenda, e erigiu a tenda, capítulo 40 do livro de Números, é dito que a glória do Senhor encheu a tenda da congregação, encheu a tenda do Senhor, aquela tenda que Moisés construiu para Deus habitar no meio do povo de Israel. A glória de Deus enche aquele lugar, a presença de Deus enche aquele lugar. Isso nos termos simbólico profético do Antigo Testamento. João vai usar a mesma linguagem. Ele vai dizer que o Logos, que é Deus, se fez carne, ele entrou numa tenda, assim como no Antigo Testamento se diz que Deus encheu a tenda com a sua presença para habitar entre o povo de Israel. Agora aqui não é mais uma ideia simbólico-profética, aqui é o cumprimento do símbolo profético. Lá uma tenda que apontava para o corpo humano, para a carne. Lá Deus que entrou para dentro da tenda. Aqui é o Logos que entra para dentro da tenda humana, do corpo humano de Jesus. Só que agora fica assim a ideia, né? O Logos está aí dentro dessa tenda. E quando você vai olhar a descrição da tenda lá do Antigo Testamento, era de fato uma tenda derrubada. Porque não era uma tenda feita de um só tecido, como esses circos, uma tenda de circo, de um circo rico, né? De renome. Não, era uma tenda remendada, tinha pele de animal marinho, tinha pele de ovelha, tem lá, tudo montado. Era uma tenda desprezível, por assim dizer. Ora, mas dentro tinha a glória de Deus, tinha a presença de Deus. E agora você olha para o Nazareno, uma tenda derrubada no sentido de sem forma, melhor, e sem formosura, sem aparência e nem formosura. Mas João diz, olha, mas ele habita aqui dentro, ele está habitando entre nós nessa tenda humana de Jesus. Então fica todo mundo de olho, a glória está aí, o Deus está aí, o Logos está aí dentro. Poxa, em algum momento, nem que seja por uma fresta, ele lança uma luz, não é? Em algum momento essa glória brilha, não é possível. E quando então Jesus de Nazaré, ele faz o milagre da transformação da água em vinho, João diz, nós vimos a sua glória. Ou seja, o prodígio realizado por Cristo, o milagre, era o reflexo da sua glória se mostrando aos discípulos. Cada milagre que Jesus realizou era um sinal apontando, aqui está o Cristo, aqui está o Cristo, vejam a sua glória. Mas tudo isso ainda era muito indireto, né? Porque eu tinha que olhar para o sinal, olhar para ele, fazer a equação e concluir que ele era o Cristo. Mas nós vamos encontrar nos evangelhos, numa ocasião Jesus chamou para si Pedro, Tiago e João, e levando-os ao alto do monte Tabor, estavam eles orando. De repente, quando Pedro olhou, chamou Tiago, olha, estava lá Jesus, cheio de glória, cheio de luz. O seu corpo não era mais aquele corpo que eles estavam acostumados a ver de um mero nazareno. Era um corpo translúcido, um corpo de luz, um corpo de glória, um corpo de poder, um corpo transcendental. E ao lado dele estavam Moisés e Elias conversando com Jesus. Bem posteriormente, quando Pedro escreve a sua epístola, ele vai dizer, olha, nós estivemos com ele. Vamos ler. Abra sua Bíblia lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16 em diante. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo,
Você está dizendo assim que Jesus Cristo veio, essa vinda é a primeira vinda, é o primeiro advento. Ele diz que nós os apóstolos, não demos a conhecer esse primeiro advento de Cristo a vocês, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Isso porque na época havia essa ideia de que toda a história acerca do Cristo era uma narrativa engenhosamente inventada. Havia essa acusação contra os discípulos do Senhor. E Pedro diz: olha, nós não passamos para vocês isso, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos, Pedro, Tiago e João, fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele, o Cristo, que se manifestou em Jesus, Jesus recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Ou seja, temos aqui ele dizendo: olha, nós vimos, não somente vimos a vida encarnada, mas vimos a sua glória por meio dos sinais que ele operava, e nós vimos também a própria glória manifestada no monte chamado Monte da Transfiguração, ou no Monte Tabor, onde o corpo físico de Jesus foi transfigurado pela glória interior da presença do Cristo. E não somente eles viram a glória do Cristo, glorificando o corpo físico de Jesus, como eles ouviram com os próprios ouvidos a voz de Deus que vinha do céu dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Bem, ainda tem, dentre tantos esses sinais, ainda tem o sinal maior, que é o sinal da sua ressurreição. Porque que ele morreu, todos sabem que ele morreu, porque ele morreu publicamente, Agora, antes de ele morrer, os judeus tinham pedido a ele um sinal. Dá-nos um sinal. E Jesus falou: nenhum sinal vos será dado. Senão, tem um sinal sim que será dado, senão o sinal de Jonas. Ele diz: assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no interior da terra, assim o Filho do Homem também estará 3 dias e 3 noites no interior da terra. Quando ele evoca a figura de Jonas, ele quer dizer, assim como Jonas morreu, porque Jonas foi tragado por um peixe, o peixe desceu até os fundamentos da terra, desceu até as profundidades do abismo, e quando todos achavam que Jonas, portanto, estava morto, e morto, acabado, lá vem Jonas sendo eclodido da boca do peixe, vivo. Ou seja, o ser tragado pelo peixe significa a morte, o ser vomitado pelo peixe significa a ressurreição. Jesus está dizendo: eu vou ser morto, em outras palavras, vocês vão destruir este santuário do meu corpo, e em 3 dias, como Jonas voltou à vida, sendo vomitado pelo peixe, eu também vou ressuscitar. Então a ideia é: se ele não ressuscitou, tudo o que ele fez e falou não terá nenhum significado. A questão é que ele ressuscitou e ele apareceu para essas testemunhas. E Atos capítulo 1, versículo 4, o versículo 3, ali Lucas escrevendo em nome dos apóstolos, ele vai dizer o seguinte, que os apóstolos do Senhor estiveram com Cristo depois da sua morte. Cristo apareceu vivo, ressuscitado, depois da sua morte, e esteve com os seus discípulos por 40 dias, comendo com eles e falando-lhes a respeito do reino
de Deus. Então os apóstolos não somente foram as testemunhas do Cristo encarnado, vendo a glória se manifestar, ora, transcendendo o próprio corpo físico de Jesus, ora por meio dos milagres prodigiosos por ele realizados, mas agora esteve com ele também na sua ressurreição. Tocaram nele, Tomé tocou no seu lado para comprovar que era ele mesmo, não era um fantasma, não era uma visão, não era uma abdução, era o Cristo ressurreto, mostrando-se ressuscitado diante deles. E isso revolucionou de tal maneira aquelas testemunhas, de tal maneira que o tempo nosso é muito curto, eu não tenho como expandir tudo isso, mas o fato é que, se não fosse um fato, que eles tivessem testemunhado tudo isso, se eles tivessem inventado toda essa narrativa, a pergunta que se faz é: quando alguém cria uma narrativa, o que ela pretende ganhar com isso? Ninguém cria uma história para ter prejuízo. Porque agora a pregação desses apóstolos para o mundo só levantou perseguição contra eles. Todos eles foram perseguidos. Todos eles foram ameaçados de morte. Foram presos, foram açoitados. E eles em nenhum momento negaram o seu testemunho. Morreram. Todos morreram professando: nós vimos o Cristo, nós vimos a vida, e ele ressuscitou, e nós estivemos com ele depois da ressurreição. Nenhum deles obteve nenhum lucro temporal, nenhum deles ganhou dinheiro. É verdade que hoje se faz dinheiro com essas histórias, né? Mas nenhum deles, no seu tempo, ganhou dinheiro, comprou uma casa, teve sucesso, se tornou um youtuber. Nenhum deles se tornou influencer. Todos eles, como diz o próprio apóstolo Paulo, eram tidos por escória do mundo, desprezados, não poucas vezes pela própria igreja por quem eles lutavam. Eles deram esse testemunho até o fim e morreram por esse testemunho. Isso é o nós apostólico, com um testemunho breve que eu tentei apresentar para vocês. Eles agora vão anunciar a vós, a vocês, que somos os nós, anunciar o quê? O que eles viram, o que eles ouviram, e qual é a mensagem que esse Logos tem para nós. Porque tudo o que eu quero saber destes que viram, é verdade, João, que você esteve com ele, eu estive com ele, eu vi, eu toquei. Então eu quero saber de João, diga-me, qual é a mensagem dele? Porque eu conheço a mensagem do Devap, eu conheço a mensagem da igreja Católica, eu conheço a mensagem dos batistas, dos presbiterianos, de Calvino, de Armínio, testemunho de Jeová, dos espíritas e tudo mais, conheço tudo. Agora eu queria saber o que ele tem a dizer. E eu vou abandonar tudo o que eu ouvi e quero seguir somente o que ele disse. Porque ele é a vida, ele é o Logos. Tudo o que ele disse é o essencial para a vida eterna. Semana que vem, se Deus nos permitir, estaremos aqui. Nós vamos continuar falando sobre o vós, sobre a mensagem anunciada pelos apóstolos. E qual é o nosso papel nessa relação. Eu vou retomar essa mensagem entrando para esse ponto, tá bom?